Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, essa é a oração da manhã, uma oração abençoada. Deus, Ele vai te abençoar nessa manhã. Você quer ter uma manhã, um dia todo abençoado? Fique comigo nesse vídeo, nessa oração. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Deus, Ele sempre tem uma palavra poderosa para a nossa vida nos dias de hoje. Deus, antigamente, Ele falava de muitas formas e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, Ele está falando através da sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus, Ele quer falar com a gente a todo instante. A Bíblia fala em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e retas e verdadeiras que você não sabe. Esse Deus, Ele é maravilhoso. É o único Deus que dá a resposta. Yahvé ou Yahweh é o Deus único e verdadeiro. É o Deus dos deuses. É o Criador de todas as coisas, inclusive do Filho dele, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Você quer ter uma resposta de Deus para a sua vida nessa manhã? Você quer que Deus fale com você? Presta atenção, abra sua mente, abra o seu coração, porque Deus vai tocar nele agora. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 em diante. Estou fazendo uma série só sobre a carta de Coríntios. Nós estamos passeando na segunda epístola de Paulo, ou do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja abençoada, abastada e muito inteligente. É uma igreja que Paulo escreveu duas cartas, duas poderosas cartas. E aqui nós tiramos muita doutrina, muita sabedoria para a igreja. A igreja de Corinto ficava na Grécia, na Ásia Menor. Era uma igreja de filósofos, de templos pagãos. O apóstolo Paulo, quando foi para Corinto, ele suou muito, porque ali tinha muita idolatria. Então, nos dias de hoje, temos muitas coisas aqui para nossa vida pessoal. E é isso que Deus tem para você nessa noite. 2 Coríntios 6:11. O título é assim: Instante exortação à santidade. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está exortando o povo de Corinto à santidade. Você tem que entender uma coisa. As cartas paulinas, as cartas de Pedro, de João, eram doutrinas para aquelas igrejas daquela cidade. Só que essas doutrinas são eternas, são doutrinas que, passando de geração em geração, servem para todas as igrejas. Então, se tem algo falando aqui para a igreja de Corinto, para a igreja de Roma, para a igreja da galáxia, não servia só para aquela igreja, não, é para nós nos dias de hoje. Isso aqui é a base, doutrina da igreja, até a volta de Cristo, até o arrebatamento. Então tudo que está aqui é para nós. Então toda vez que você ouvir assim, não, isso aqui era para aquela igreja lá, era doutrina para aquela igreja lá, naquele tempo lá, é mentira, foge que é um falso profeta te enganando. As doutrinas são as mesmas, porque o povo sempre pratica as mesmas coisas, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento até nos dias de hoje. Você reparou isso, não? Só muda o jeito, mas a essência é a mesma. Coríntios 6:11 diz assim: ó Coríntios, ó povo da cidade de Corinto, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Paulo, ele está triste, ele está clamando, ele está falando, ó povo de Caratinga, a minha boca está aberta, eu estou falando, eu estou clamando
É isso que está escrito aqui. É isso que você tem que trazer para você, para sua cidade, você pregador que está me vendo. Quando você pregar, você tem que falar assim, eu vou falar a minha cidade, Caratinga, a minha boca está aberta para vocês. O nosso coração está dilatado. Paulo está em planto, clamando. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos nossos próprios afetos. Ele está direcionando a palavra dele a pessoas que ele ama. O apóstolo Paulo, ele amava a igreja de Corinto. Por isso ele escreveu 2 cartas. Por isso ele fez 3 viagens missionárias. Passou por lá 3 vezes, ficou anos a fio nessa igreja. Porque era uma igreja que tinha um potencial grande, porém um povo muito idólatra. Um povo que tinha Aristóteles, Platão, muitos filósofos gregos. Eles acreditavam na filosofia grega. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Ou seja, eu tô aqui, em plantos falando para você, pelo amor de Jesus, eu amo vocês. Eu quero que vocês também clamem, eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou pregar agora. É isso que o Paulo está falando para aquele povo, é isso que eu estou falando para você que está me ouvindo. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha isso aqui. Paulo, ele pregava a palavra de Jesus. Paulo, ele trazia na sua sabedoria, que Paulo ele era muito sábio. Paulo, ele era fariseu, doutor da lei, instruído aos pés do maior rabino da época, Gamaliel. Paulo, ele era um leitor voraz. Paulo era rico, ele tinha uma dupla cidadania, ele era romano também. Paulo, ele era um gênio daquela época. E Paulo falou, não vos prendeis a um jugo desigual. O que é um jugo desigual? Vou trazer nos dias de hoje. Se você é um cristão, como você vai casar com um católico, com um feiticeiro, com um macumbeiro? Como? É um jugo desigual. Como um presbiteriano, eu não vou falar isso, não é? Você está entendendo? Um jugo desigual. Não se prenda a um jugo desigual. Você conhece a palavra? Como é que você está frequentando um templo que não existe palavra? Você é justo, você é santo. Por que você está namorando com um ímpio? Você conhece a palavra de Deus, você é cristão, você está namorando com um ladrão, com um vagabundo. Não prendeis a um jugo desigual. O que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Belial era um ídolo. Belial era um deus pagão cananeu. Que consenso tem Jesus com Belial? Que consenso tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que consenso tem um templo que se diz ser de Deus com as imagens de escultura? Ídolo é imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Uma imagem de escultura, um homem, uma doutrina. O templo de Deus, que consenso tem com a imagem de escultura? Se o seu templo que você congrega tem imagem de escultura, fique sabendo que é condenável segundo a Bíblia. Sai dela. Olha aqui, no versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Deus não habita em templos onde tem ídolos. Deus habita dentro da gente, no meio da gente. E Ele fala, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Mas dentro de igreja que tem ídolo eu não estou. Porque vocês que frequentam templos que tem ídolo, Deus não está naquele lugar, Deus não está dentro de você. Mas quando você abandonar, Deus vai estar dentro de você. Você será o filho dele e ele será o seu Deus. Está escrito aqui, ó. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartei-vos. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Deus está falando, sai do meio dele. É a palavra de Deus. Não sou eu, não é a minha palavra. Deus está falando, meu querido, minha querida, se você frequenta uma igreja onde tem ídolos, onde tem imagem de escultura, sai do meio deles. Aqui, ó. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Essas imagens são imundas perante Deus. Ainda que você fala, não, mas é uma representação, eu não faço nada, só de ter no lugar já é uma maldição. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Eu queria ser religioso igual você. Eu queria ser, para mim seria maravilha. Se eu fosse religioso, se eu fosse mansinho, bonitinho, massageando o seu ego, eu estava rico com a palavra. Mas como posso vender a palavra do Messias? Como posso eu vender a palavra de alguém que morreu na cruz? Como é que eu posso vender a palavra de alguém que me amou tanto ao ponto de morrer por mim? Um amor constrangedor. Como posso eu vender a palavra? Como posso eu aqui passar a mão na sua cabecinha no Senhor? Não, fica lá mesmo. Não posso. A palavra de Deus ela é clara, reta e justa e verdadeira. Sai dela, povo meu. Se a sua igreja adora homens, se a sua igreja tem isso aqui, ó, Arquinha da Aliança, se a sua igreja tem Nossa Senhora, se a sua igreja tem Menorazinho, sai dela, povo meu. Tá aqui, ó. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós serás para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui para a igreja de Corinto, uma igreja idólatra, uma igreja cheia de filosofias, igual nos dias de hoje. Você vê os pregadores, não pregam a palavra. É só filosofia. É só filosofia vã. É só doutrinas de demônios, só doutrinas de homens. Você vê alguém pregando isso aqui dentro na internet? Não prega porque tem medo de perder seguidor, tem medo de perder dinheiro. Eu tô lixando. O que eu tenho é a eternidade. Mais nada. Posso orar por você? Você quer aceitar Jesus? A verdade é que esse termo, você quer aceitar Jesus, é balela. A Bíblia fala que não é a nós que escolhe a Deus, é Deus que escolhe nós. Vou falar assim, você é um escolhido de Deus? Feche os seus olhos agora e ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, eu entro em oração na sua presença, meu Pai. Se estiver um escolhido me vendo, envia seu Espírito Santo na vida dele, para que os olhos espirituais deles abrem, ele possa enxergar que os que eles estão se alimentando é mentira. O templo que ele frequenta é uma mentira. Deus não está lá. Meu Pai,
O seu povo precisa de entendimento espiritual, meu Deus. Eu sei que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Eu sei que a maioria dos templos, ou a maioria das pessoas que estão dentro do templo vão para o inferno porque não tem um discernimento espiritual para conhecer a verdade. Eu preguei a verdade agora falando que os templos que têm vários ídolos, as pessoas vão para o inferno. São pessoas que não são seus escolhidos, são pessoas que não são escolhidas desde a fundação do mundo, como o Senhor falou em Efésios. Então, meu Deus, eu te peço, tem misericórdia desse povo. O espírito do erro já está operando no meio do povo de Deus e as pessoas não estão percebendo isso. Mas eu te peço, Pai, tem misericórdia em nome de Jesus. Abrevia mais um pouco de tempo à sua volta para que as pessoas que te servem não pereçam. Eu agradeço, Senhor. Amém. Você já é um inscrito? Se inscreve nesse canal se você não for um inscrito. Deixa o seu like. Me desculpe se eu te magoei. Às vezes é preciso ser magoado para a gente tomar vergonha na cara e aceitar a verdade. Lembre-se sempre, a verdade dói, mas liberta.